pequeno, né? Mas Deus, Ele me abençoou, né? Está iniciando, né? Esse curso. Tive que botar aqui para a honra e glória do Senhor, né? Então vamos ler a palavra de Deus, capítulo 14, versículo 28, isso. Glória a Deus, aleluia. Glória, glória. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo. E, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? É uma palavra que todo mundo já sabe, é uma palavra clara, né? Mas antes disso, né, aconteceu um milagre que Jesus fez de 5 pães, né, e 2 peixes. Foi um milagre anterior, né, e vai relatar isso no mesmo dia. Logo esse milagre, Jesus ele tirou um tempo, né, para falar com Deus, para falar com o Pai, e mandou, né, os seus discípulos atravessarem o mar da Galileia com barco, né? E isso é muito, como eu posso dizer, a gente aprende muito com isso, porque mesmo com várias pessoas pressionando Jesus, né, com o milagre que Jesus fez, Jesus ainda assim separou um tempo, né? Por mais que a multidão, né, gritava o nome de Jesus, Jesus separou um tempo para falar com o Pai. Muitas das vezes, nessa noite, a gente deixa a multidão, né, tampar os nossos ouvidos e nós não procuramos ao Pai. E aqui vai dizer que Jesus mandou os discípulos atravessarem o mar da Galileia. E seus discípulos obedeceram e foram. E aí vai dizer aqui, se eu não me engano, na quarta vigília parece, né? Ao amanhecer, começa, né, umas tempestades, né? O mar começa a ficar muito bravo, e aí Jesus aparece, só que os discípulos não reconhecem a Jesus. Então, em meio às tempestades das nossas vidas, a gente esquece de Jesus, a gente não reconhece Jesus, porque nós deixamos o problema, né, nos afligir. E aqui vai dizer que Jesus, ele se aproximou e acharam que ele era um fantasma, né? Todo mundo ficou, é um fantasma, né? Só que era Jesus. Muitas das vezes a gente pensa, né, até que é uma coisa ruim, porque a gente não estamos com nossos olhos espirituais abertos. E aí Jesus chega perto, e aí Pedro, né, como ele era muito, como eu posso falar, ele era muito ousado, né? Ele era muito ousado, se é o Senhor mesmo, me manda ir até o Senhor. E o Senhor rapidamente fala para Pedro, né, vem. E Pedro foi até com boa intenção, né? Pedro, ele deu um salto de fé, né? Porque aquilo ali foi fé. Ele deu um salto de fé e confiou no Senhor. Mas quando ele vai, ele dá alguns passos, ele começa a afundar, porque ele presta atenção, né, no mar, ele presta atenção nos problemas que estão ao redor. E isso acontece nas nossas vidas, né? Muitas das vezes nós prestamos atenção ao nosso redor, ao problema que está nos afetando, esquecemos do Senhor Jesus, esquecemos de depositar a nossa fé nele. E quando Pedro, né, está afundando, ele grita, né, como um sinal de desespero, né? Ele, Senhor, né, salve-me, porque ele está afundando, né? E aqui na palavra do Senhor vai dizer que Jesus, ele só estendeu a mão, né? Então Jesus estava perto, né? Por mais que ele gritou, né, achando que Jesus estava longe, né? Jesus estava perto, Jesus estendeu a mão e trouxe de volta, né? Então a gente muitas das vezes não reconhecemos o Senhor por conta dos nossos problemas, né? Mas o Senhor, ele passa por cima de todas as tempestades, né? De todos os nossos problemas. E aqui na palavra do Senhor também, né, vai dizer Isaías,
Capítulo 55, versículo 6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Né? Então Pedro ele fez isso, né? Ele estava afundando e depois que o mar, né, cobrisse ele já era, né? Mas ele clamou o nome do Senhor enquanto o Senhor estava perto, né? E muitas das vezes nós esquecemos de clamar ao Senhor. Muitas das vezes nós clamamos, né? A gente clamamos, mas com pouca fé, né? A gente esquece de clamar a Deus. Muitas das vezes contamos com o nosso amigo do lado, mas o Senhor ele tem prazer de ouvir o nosso pedido de socorro, porque Ele está pronto para nos ajudar. E Deus traz Pedro de volta e coloca em um lugar seguro. Né? E aqui na palavra do Senhor também vai dizer em Salmos capítulo 40, versículo 2, vai dizer: Ele me tirou de um poço de destruição, de uma toleira de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Então a palavra de Deus vai dizer que Ele vai nos tirar do problema e vai nos colocar em um local seguro, firme na rocha, né? E a palavra do Senhor é muito clara em dizer que Ele me tirou de um poço de destruição. Né? Muitas das vezes a gente esquecemos, né, que Deus pode nos tirar do problema que a gente está nesta noite. Muitas das vezes a gente reconhece o nosso problema como se ele fosse maior do que Deus, né? Mas nessa noite Deus está falando para você clamar por Ele, para você pedir, né, para Ele salvar a sua vida, porque muitas das vezes a gente esquece de clamar ao Senhor. Eu quero te dizer nessa noite que Jesus ele tem prazer. Ele tem prazer em você clamar a Ele, pedir socorro, porque Ele está disposto e de braços abertos a nos ajudar.